Oi, e aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez a esse canal. Se você está aparecendo aqui pela primeira vez, eu te agradeço e deixa eu te avisar. Esse daqui é um vídeo que está entrando numa playlist sobre como chegaremos à marca do 666. É sempre importante pontuar isso, dando a minha visão, dando o meu entendimento, aquilo que eu tenho de conhecimento, procurando sempre aqui te ajudar nessa parte, tá? Então, se é a primeira vez, eu te indico para que você vá na playlist, caminhe por todos os vídeos ali, que até agora estão aí colocados, porque é muito importante para que você entenda por que eu estou chegando aqui, nesse momento desse vídeo. Se você já é uma pessoa frequente, mais uma vez, o seu muito obrigado, o seu apoio, suas visualizações, os seus comentários, enfim, tudo tem sido muito bom, agrega demais, ok? E eu te agradeço novamente e que Deus possa te abençoar. Então, vamos lá para o vídeo, vamos para mais esse vídeo para a gente poder aprender um pouquinho mais, para que eu possa te abençoar, para que eu possa trazer um pouco mais daquilo que eu conheço. Então, bora lá. Israel's fight is our fight. We are one. We are united. We will not be discouraged. We will not be defeated. We will not be intimidated. We will not sit down. We will not be silent. We are the worst nightmare of the anti-Semites of the world. The victory is going to be ours. If you will not stand with Israel and the Jews, then I will not stand with you. Thank you and God bless you. No, we stand with the people of Israel. Eu estou pedindo a todos vocês que se unam a mim e a cada cristão, cada judeu, cada americano amante da liberdade, para exigir que este presidente e o Congresso façam o que for necessário para erradicar o demônio do ISIS e o Islã radical da face da terra. Chegou a hora de agir. O homem, a igreja, a nação, que abençoarem o Estado de Israel e o povo judeu, serão abençoados sobre medida. Abençoar Israel não é só dizer, eu te abençoo. Tem de estar ao lado dela quando ela precisar. Tá, legal, né? Você viu? Então, inicialmente, você pode olhar e falar assim, poxa, Douglas, mas esse é um vídeo restritamente ali dos Estados Unidos, um vídeo muito americano. Mas você conhece o Alasca? Bom, então se você conhece o Alasca, você vai então entender que o Alasca ele é um estado americano, mas que não está ali interligado dentro do país dos Estados Unidos, né? Ele está um pouco acima até do Canadá. Ele poderia ser um estado do Canadá, mas ele é dos Estados Unidos. Então eu poderia dizer que o Brasil é quase isso, quase que um Alasca, né? Porque boa parte do que o Brasil do que o Brasil faz e do que o Brasil pensa, vem ali do Ocidente, mais restritamente dos Estados Unidos, né? Então a gente puxa muita coisa americana. Então a gente sempre acaba vendo muitas roupas com frases americanas, produtos americanos, o brasileiro adora viajar para os Estados Unidos e tudo mais. Então a gente é sim um país que tem uma forte influência vinda dos Estados Unidos. Então tudo que acontece lá sim acaba desembocando aqui no Brasil. E é interessante essa questão, tá? Da questão. A gente vai falar hoje exatamente sobre isso, sobre o povo de Israel, o povo de Deus, tá? Já também adianta, é bem importante deixar pontuado já de início. Eu não sou antissemita. O que é um antissemita? É alguém que é contra o povo judeu, de forma nenhuma. Não sou contra o povo judeu, vou até te mostrar isso, creio eu, neste vídeo, que não tem essa intenção de criar ódio ao povo judeu, mas a gente precisa entender algumas realidades e verdades que estão escondidas da gente, que estão disfarçadas. Esse é o objetivo desse vídeo, tá bom? Então, para a gente pontuar sobre isso, para a gente começar, dá uma observada nesse outro vídeo. Hi Joel, how you doing? How are you, Rabbi Locks? Welcome to Yerushalayim. Well, we appreciate it. Rabbi Locks? Hi, call me Gutman if you like. How can I help you? Well, we're looking for
an honest response to the teachings of Jesus. And That's good. Okay, let me explain to you. An honest response. A little story to explain it. Once upon a time there was a king. The most special, beloved king you could ever imagine. Now this king had many, many, many children. But for some reason, one of his children became the most famous. And much of the population called him the prince. One day, the king and the prince came to a village. And the whole village got so excited, they went out and they welcomed the prince. How do you think the king felt? The man you call Yashka, this guy, he said, here's how you pray. Our Father. You guys are focusing on a man, and you're forgetting God, the Father. Bom, então aí você viu aí 2 vídeos, tá? 2 vídeos bem interessantes. Um vídeo retratando o povo de Deus, o povo de Israel, né, como o povo abençoado, como o povo que nós devemos abençoar, como o povo que nós devemos estar junto ali em todo tempo e todo momento. Falado pastores, líderes religiosos. E do outro lado, uma certa incoerência, porque existe isso. A gente descobre então que o povo ali que vive em Israel é um povo que não vê Cristo da mesma forma que você vê. E ao longo, se você, creio eu que você tenha um bom conhecimento bíblico, no mínimo, né, você vai concordar comigo de que não dá pra gente ser tão unido assim, ser esse povo que abençoa, não dá para ser esse povo que se coloca na brecha por Israel, sendo que o próprio povo de Israel é totalmente contrário a Jesus Cristo. Não dá. As linhas de pensamento, as linhas de cosmovisão, de ideologias não batem, não casam. Tá? Então, mais uma vez eu preciso pontuar isso não é um vídeo para criar ódio ou preconceito de forma nenhuma. Eu vou te mostrar, como eu falei, através dos vídeos, tá bem? É apenas um vídeo para te mostrar a verdade, te mostrar aquilo que o jornal nunca vai te apresentar, aquilo que a mídia, que enfim, em muitos lugares você não vai encontrar. Muito pelo contrário, o que a gente mais encontra é a gente vê estados, lideranças fazendo alianças com o Estado de Israel, com o país de Israel, e isso é algo que a gente precisa ponderar. Então, iniciando esse estudo, antes, também importante, eu já vou dar para você aqui o raciocínio de que nos vídeos passados você não sabia o que viria depois. Agora, nesse vídeo, eu já vou te dizer. Eu estarei falando mais de cabala e de números. Numerologia, se você quiser também compreender assim, porque é muito importante. Tá? E ele faz ali um link exatamente com essa parte aqui de estudos ao qual a gente está falando agora. Mas vamos começar para não ficar esticado para você. Então, aqui você conhece a estrela de Davi ou de Israel. Você com certeza vai ouvir mais falar sobre estrela de Davi. Quem vai para Israel sempre acaba trazendo alguma coisinha, traz essa estrela, tem pingente, tem de tudo, né? Essa estrela aí de Israel, ela é bem famosa, a estrela de Davi, ela é conhecida assim, estrela de Davi. Ela realmente é visualizada nesse formato aí e nesse sentido. Mas, o que acontece? Será que isso é uma verdade? Será que essa estrela de Davi ou de Israel, como você possa conhecer, ela de fato é uma estrela correta, é a visão correta do que a gente pode ver? Novamente, muitos consideram isso como um símbolo cristão, principalmente porque é muito pontuado, estrela de Davi, estrela de Davi, estrela de Davi. Mas não é. Isso não é a estrela de Davi, nunca foi e nunca será. Até por conta de que na Bíblia, isso não existe. Você não vai encontrar em ponto nenhum da Bíblia, você vai encontrar alguma menção falando sobre algum objeto de Davi. Na verdade, essa estrela é um símbolo da Cabala, ou Cabalá,
como alguns dizem ser o mais correto dizer, e ele vem do sionismo. Então é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Nós vamos estar falando sobre o sionismo. O que é essa palavra? O que é essa palavra? O que isso tem a ver com Israel? O que isso tem a ver conosco? Por que é importante a gente entender isso? Como eu falei, a Cabala ou Cabalá, a gente vai ver num próximo vídeo. Então, quem controla, eu não sei se você sabe, mas quem controla ali o Estado de Israel não são judeus. Quando eu digo judeus, eu estou falando aquele povo que você conhece, que estava na Bíblia, o povo hebreu, o povo que foi para o Egito, que depois foi para a Babilônia. Não é esse povo. Quem está lá de fato comandando são os sionistas. Aí você fala, poxa, eu não concordo, porque lá me dizem que não, que lá tá os judeus, ali é o povo de Israel. Então a gente vai precisar hoje falar um pouquinho de história, tá bem? A gente vai precisar conversar um pouco sobre história, porque é muito importante para que você entenda isso, para que você receba essa informação. Também vou aproveitar para te dizer que eu não vou conseguir, óbvio, passar tudo, mas eu vou deixar na descrição, vou deixar alguns links de alguns ótimos vídeos para você receber mais informações, porque é muito importante você ter essas informações para você caminhar para frente, ok? Então, você sabe o que é sionismo? Será que você sabe entender o que é sionismo? Então vamos lá no sionismo de mentirinha, tá? Então o que a história diz? Então isso você dependendo de onde você procure, tá? Você vai encontrar falando sobre isso. Você vai encontrar livros até mesmo, você vai encontrar sites, você vai encontrar muita história falando exatamente que o sionismo é o quê? É isso aí que você está lendo na tela aí. Então o sionismo, ele é, em resumo, o que ele é? Ele foi um movimento criado há anos atrás, por volta de 1800 e alguma coisa, tá? Ele foi um movimento criado para quê? Para trazer o povo judeu de volta para sua terra. Lembra daquele... Talvez você vai se recordar de volta para minha terra, de um certo canal de televisão, é mais ou menos isso, tá? Então esse movimento foi criado para trazer o povo judeu de volta para sua terra, de volta para a terra prometida. Afinal de contas, pela diáspora, caso você também não sabe o que é diáspora foi as várias vezes em que o povo judeu foi expulso de algum lugar, principalmente ali do território ali conhecido como Terra Prometida. Então, essa ideia sionista, ela defendeu isso. Defendeu que o povo judeu deveria ter um Estado. Afinal, né, os judeus estavam espalhados pelo mundo afora. Europa, Ocidente, já alguns também. Então, essa era a ideia, de trazer o povo judeu e falar, não, nós precisamos criar ali para o povo judeu um Estado próprio, um Estado seu. O povo judeu precisa ter o seu próprio Estado para adorar o seu Deus, para caminhar com Deus, para fazer as suas leis, para entrar na história mundial. E o sionismo foi criado com esse intuito, tá? Então, que coisa mais linda, né? A ideia do sionismo realmente era essa, tá? Era fazer com que os judeus voltassem à sua terra de origem, tá? E isso é o que muitas pessoas vão te falar. E então, a gente tem algumas perguntas, né? Por que controlar o Oriente Médio? Então, por que o povo judeu queria ali estar no Oriente Médio? O controle do Oriente Médio é muito importante. A gente sabe que tem as profecias bíblicas em cima disso, então estar ali no Oriente Médio é de extrema importância. Tanto é que conta-se pelas histórias, pelos historiadores, que no início dessa propagação do sionismo, ainda não se tinha nem mesmo a ideia de onde seria de fato esse Estado. Só para te dar uma ideia, alguns chegaram a pontuar que seria lá em Uganda, lá na África, ou até Madagascar, ambos locais africanos. Mas, lógico que o Oriente Médio era o ponto mais importante, o mais relevante. Por conta disso também, a gente sabe que as profecias apontam, né? De onde virá o Messias? De onde virá o Messias? Muitos creem que será ali naquela região do Oriente Médio. Não vamos aqui pontuar se isso é um fato, se é uma verdade ou não. Não vou entrar nesse ponto de discussão, mas são as ideias, são as vertentes. Então o Oriente Médio ali é extremamente importante, ok? Essa imagem que você está vendo aí, essa imagem aí, como você vê
por ela própria, claro, ela se esclarece, ela demonstra a Palestina de 1946 até o ano de 2000. Estamos aí 20 anos atrasados, mas dá para você ter um bom entendimento. Então você está vendo aí que a Palestina, os palestinos, eles tinham ali em 1946, lógico, praticamente todo o Estado de Israel, e com o tempo, em 1947, quando há, de fato, ali a criação do Estado de Israel, esse Estado palestino diminui bastante, ele vem diminuindo. Muito disso se deve por questões de guerras civis, que a gente não vê, que a gente não ouve, são também conflitos, são perseguições que acontecem aos palestinos, ok? E isso está fazendo com que o Estado de Israel, esse lindo Estado de Israel, cada vez mais fique cada vez maior e a Palestina cada vez menor. Então, caminhando para frente, agora sim a gente chega no que é de verdade ali, no que é de fato. O que é um sionismo? De onde vem essa verdade aí? O que você praticamente não vai ouvir. O que é real do sionismo? Primeiro, que é um movimento que se utiliza da palavra de povo judeu. Novamente, não são judeus, tá? O sionismo não foram povos judeus quem fizeram o sionismo, quem criaram os sionismos, mas eles usam evidentemente essa palavra como povo judeu, povo de Deus, herdeiros da promessa, para que o mundo possa evidentemente associar melhor as coisas, também para que o mundo possa até mesmo gostar mais, e para que o mundo possa também estar ali interagindo melhor, aceitando melhor, achando mais correto todas essas coisas, estar ali porque pela Bíblia ali era a terra prometida do povo judeu, então o povo judeu precisa voltar ao seu espaço, ao seu território, e quem ali está, na verdade, são são inimigos, eles devem então abrir espaço e deixar o povo, toda essa história que você vai ouvir. Por isso que esse movimento sionista, você não vai ouvir falar, são os sionistas, você vai ouvir falar que são os judeus, então por isso que eles se intitulam como judeus, para que eles possam ter mais facilidade. Outro ponto interessante é que justamente o Estado de Israel vai ser criado justamente ali em conjunto com a ONU. A ONU, vou comentar um pouco melhor ali para frente, mas a ONU é a grande precursora, né, que instaurou de fato ali o Estado de Israel para esse povo, para esses sionistas que se intitulam ali como judeus. E logicamente que então as coisas começaram a se desencadear. Quais são alguns objetivos e metas do sionismo que você não vai encontrar em livro, não vai encontrar em muitos lugares? Então, alguns dos objetivos: causar guerras no Oriente Médio, evidentemente, por N motivos e N fatores. Como eu mostrei na imagem anterior, para conquistar espaço, conquistar território, eliminar quem estava ali já na terra, também para outros fins de política, fins de, enfim, conquistas mesmo, tá? Então, por isso que existem muitas guerras no Oriente Médio. Caso você não saiba, até mesmo países europeus e o próprio Estados Unidos também é grande patrocinador, foram por muito tempo grandes patrocinadores de grandes guerras que ocorreram ali naquela região. Só para a gente recordar, talvez não fugindo muito do assunto, mas enfim, o hoje que você conhece como ISIS, esse grupo de guerrilha que é tão difamado mundialmente, não estou aqui fazendo advocacia para eles, tá? Mas enfim, esse grupo ele iniciou-se, se você for observar e ler a história do ISIS, você vai ver que, na verdade, esse grupo iniciou-se como? Se iniciou com os Estados Unidos fazendo as propagandas, fazendo os patrocínios. Começou com patrocínio americano, patrocínio com dinheiro e com armas, sim. Trazer um Estado também aos cristãos, como a gente viu ali no começo do vídeo, um Estado de amor, para que os cristãos olhem para aquele Estado e digam: nossa, esse povo é lindo, esse povo é maravilhoso, que coisa mais linda, que rico, olha, nós precisamos orar, nós precisamos abençoá-los. Como eu já vi pessoas que foram ali para o Estado
o estado de Israel, ali para mais Jerusalém, aquelas cidades bíblicas, né, que tem grandes histórias bíblicas, e já vi pessoas comentando, olha, quando eu fui para lá eu senti uma coisa diferente, nossa, porque aquilo ali para mim é muito lindo, é muito absurdo. E aí eu pontuo que duas coisas. A primeira é que, claro, tem a questão histórica e com certeza você estar ali em locais que você pode olhar e falar, poxa, isso daqui na Bíblia diz que aconteceu desse jeito, é muito lindo, com certeza, maravilhoso, mas ali não é uma terra santa. Alguns chamam isso, né, terra santa, outro nome que procuram ali sempre impregnar para ficar uma coisa diferenciada. Ali não é uma terra santa. Aquilo ali não é uma terra santa. Tem até um vídeo do pastor Felipe, que eu vou ver se eu coloco aqui também na descrição, ou no card aí, onde ele vai dar alguns outros detalhes, e é onde eu quero chegar agora. Só para você ter uma ideia, aquele muro, que é o chamado Muro das Lamentações, que você vê as pessoas orando ali e tal, porque era o muro do templo, aquilo ali nem o muro do templo é. Aquilo ali é o Muro de Arrimo, é o conhecido Muro de Arrimo, né, onde sustentavam as bases do muro. Tá? E as pessoas chegam ali achando que estão, né, no Muro das Lamentações, como ele foi chamado. Então, tudo isso é uma criação para quê? Para criar uma esfera de realmente terra santa, terra prometida, terra diferenciada. Então eu não posso questionar as pessoas que ali estão, eu não posso duvidar do que está acontecendo. Isso são coisas que são criadas para benefício próprio de quem tem a finalidade de utilizar esse estado. Ok? E terminando essa pontuação, ali não é uma terra santa. Ok? Eu vou usar, e eu vou aqui falar o nome, eu concordo muito com o que o pastor Luciano Subirá, certa vez, talvez você o conheça, certa vez falou, e ele falou exatamente sobre isso, que ele não era uma terra santa, por conta de quê? Por conta de que, onde é a terra santa? Terra santa é onde você está. Se você é uma pessoa que está aliançada com Deus, está seguindo a palavra de Deus, está de fato sendo obediente a Deus, está realmente de fato procurando ser modelo de Cristo na terra, sendo uma boa carta, um bom perfume, lâmpada para o mundo, então ali onde você está é a terra santa, na sua casa é uma terra abençoada, é uma terra prometida. Nós precisamos ter essa realidade das coisas, precisamos entender que a terra prometida de Deus é a nossa própria terra, é onde estamos. Um dia Jesus voltará, teremos uma convivência com o nosso Senhor, mas enquanto aqui estamos, onde você estiver é uma terra abençoada. Mais um ponto, criar doutrinas, misticismos e crenças cristãs que não existem. Sim, a gente vai ouvir um pouco mais, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas muita coisa vem sendo criada, muita coisa que às vezes você não observa, você não enxerga. A estrela de Davi é um desses detalhes, essa adoração, vamos assim dizer, né? A questão da estrela, poxa vida, a estrela de Davi, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E você acaba se tornando meio que uma pessoa que acha que ali tem alguma coisa importante de Deus. Então, vai se criando essas raízes de crenças, doutrinas e misticismos, onde muitos, infelizmente, acabam caindo e pagando no preço do erro. O mais importante de tudo, sobre todas essas coisas, é transformar a palavra de Deus. É fazer que a mentira vire verdade e que a verdade vire mentira. É inserir a cabala judaica no nosso meio, no nosso arraial, no nosso povo, na nossa vida. Novamente eu vou falar da cabala num próximo vídeo. E então a gente assim caminha para entender como o sionismo se escondeu. Como é que o sionismo veio a se esconder? O que aconteceu com o sionismo? Então vamos partir para frente, vamos caminhar para começar a entender de fato o que é esse sionismo. O que acontece é que até o fim do século, mostra-se pelos estudos, pela história, que até o fim do século XVIII, essas questões sobre os verdadeiros judeus e tudo mais eram muito mais fáceis de serem entendidas e compreendidas pelas pessoas
por conta de que elas ainda não haviam sido inseridas nessa ideia sionista. E isso, lógico, hoje está muito mais difícil. Com certeza você falar sobre isso, você tem que estar muito bem preparado para que não te chamem de um antissemita, de uma pessoa preconceituosa, de um louco ou qualquer outra coisa. Então até o século XVIII, sim, havia uma maior facilidade. O povo de Deus, essa palavra, povo de Deus, começou a ser semeado quando um tal de Cyrus Ingerson Scofield, esse rapazinho aí da foto, ele começou a popularizar o dispensacionalismo entre os cristãos. Não vou aqui ficar pontuando sobre a questão do dispensacionalismo, senão a gente, infelizmente, vai ficar muito mais extenso o papo, e você pode procurar sobre a questão do dispensacionalismo, ok? Então, o Cyrus ele tem uma história interessante, porque ele era um advogado e ele virou um pastor. Simplesmente isso. Tá, isso é uma coisa que pode acontecer, a gente sabe disso. Mas ele virou um pastor e ele começou a escrever algumas coisas, até que em 1883 ele lançou uma Bíblia. Como ele lançou essa Bíblia? Com o aporte financeiro de alguns empresários. Evidente, ele não era rico, ele não tinha posses nessa época e ele precisou de ajuda. E ele teve ajuda de empresários que, por vínculos religiosos, essas pessoas o ajudaram para que ele então alcançasse a condição de poder lançar uma própria Bíblia. Tá? Essa Bíblia aí ao King James, né? Ele usou até a versão do King James. Só que nessa Bíblia que ele lançou, ele fez viralizar e popularizou a questão do dispensacionalismo. Então, por conta disso, começa-se a semente do sionismo a ser impregnada nas pessoas. Aquele vídeo inicial, novamente, que você viu sobre a questão de líderes religiosos falando favoráveis ao Estado de Israel da forma que você viu, muito semeou-se por conta disso aí que aconteceu com Scofield, ok? Então, aí a gente pode dizer que nasce o povo de Deus. Nasce o povo de Deus a partir desse momento, a partir do Scofield. É com ele que nasce o povo de Deus. É claro que as coisas precisavam caminhar, mas ali foi onde tudo se iniciou. Mas é lógico, né, não adiantava só plantar essa ideia do dispensacionalismo, da questão do Estado de Israel. O povo de Deus, evidente, precisava de um lugar para morar. Então, o que aconteceu? Lá na Alemanha, havia um homem chamado Meyer Anschaumbauer. Ele era um cambista, um financiador, e ele também era ourives na Rua dos Judeus. Tá? Então, certo tempo ele alterou o nome dele. Não vou poder saber te dizer exatamente qual o motivo. Aliás, vou te dizer o motivo que ele mudou. Ele mudou para Meyer Anschaumbauer Rothschild. Talvez você não tenha ouvido falar tanto sobre esse sobrenome, Rothschild. Tá? Mas esse Rothschild, em alemão, ele quer dizer o quê? Escudo vermelho. Esse escudo vermelho, só para te adiantar, porque eu não vou ter essa imagem aqui para você, ele era formado muito parecido com a estrela de Davi. Eu vou usar esse nome para você associar legal na sua mente aí, tá? Então, o querido aí Meyer Anschaumbauer Rothschild, agora, ele foi o cara que começou a fazer o quê? Ele começou a emprestar dinheiro para os governos. Ele entendeu e ele compreendeu que emprestar dinheiro para governo era muito melhor do que emprestar dinheiro para pessoa física. Então, obviamente, que ele começou a emprestar muito dinheiro e começou a ficar muito rico. Ele tinha 5 filhos também e ele soube doutrinar e ensinar os seus filhos a criarem bancos, cada um em um certo lugar da Europa ali, e cada um em algum estado, país da Europa, e esses filhos, cada um tinha o seu banco, mas lógico que por ser uma família, eles se relacionavam. Essa família, ele, inclusive, quando ele veio a falecer, ele deixou ali no seu testemunho, de certa forma, regras para que essa família vivesse, e uma delas era que os filhos não poderiam brigar, os bancos deveriam estar sempre unidos. Outra questão, e a gente vai ver um pouco para frente, que tem até uma motivação disso, os casamentos deveriam ser com pessoas da própria família, com primos, tá? Evidentemente, para quê? Para que a riqueza nunca se polarizasse, para que eles continuassem sendo cada vez mais ricos. Então essa foi uma ideia desse senhor Rothschild. Assim a família Rothschild começa a financiar todas as guerras. Sim, lógico que você nunca vai ouvir isso, History Channel nunca vai te passar isso, entre outras coisas,
mas sim, essa família começa a financiar guerras de ambos os lados. Vou apenas usar um exemplo. Imaginemos que o Brasil inicia uma guerra com a Venezuela hoje. Então o que eles faziam? Eles financiavam a Venezuela e financiavam o Brasil. Era isso que eles faziam. Então eles ganhavam dinheiro de qualquer forma. Eles ganhavam dinheiro tanto do que perdia quanto do que ganhava, ou, enfim, de todos os lados eles acabavam ganhando. E isso foi conduzido até o final da Segunda Guerra. Inclusive, mais para frente também a gente vai falar um pouquinho sobre um caso, sobre algumas coisas. A gente vai ver que todas as guerras têm financiamentos e têm motivos de acontecerem, principalmente as grandes guerras mundiais. Então, ao final da Segunda Guerra, o mundo já estava destruído, óbvio, né? Todas as grandes guerras destroem o mundo psicologicamente, economicamente, mata muitas pessoas. A mente do ser humano não está uma mente tão racional, muito pelo contrário. Também vou falar sobre isso num próximo vídeo. Então, todos os governos e as pessoas estavam mais sensibilizados. Então, como eu já disse, em 1947, a ONU, que foi criada pós-Segunda Guerra Mundial também, a ONU declara que formaria 2 estados, um da Palestina e um outro chamado Estado Judeu. Então ali se inicia o Estado de Israel, o Estado Judeu. The United States delegation supports the basic principles of the unanimous recommendations by the United Nations, which provides for partition and immigration. Later, Russia supported the United States on the partition recommendation, while Arab states threatened reprisals, as the Holy Land's future hangs in the balance. In May of 1948, a new Jewish state, Israel, was born in a bath of blood. Jewish troops routed Arab forces from the city of Haifa in the first of a series of battles that were to reverberate through the years. The new government, headed by David Ben-Gurion, is installed in Tel Aviv. Thus, for the first time since the Roman legion destroyed Jerusalem in the year 70 AD, the Jewish people have a nation of their own. Thus, history was made as the Jewish state of Israel was born. Conceived in strife and weaned on violence, Israel has flourished to become a constructive voice in world affairs. Her flag became a symbol of hope in a troubled world. Bom, então a gente volta aqui a falar um pouquinho sobre essa questão da estrela, para que você possa entender um pouquinho mais. Essa estrela, estrela de Davi, né? Então, caminhando sobre ela, novamente, onde você consegue identificar na Bíblia, onde fala sobre essa estrela, que Davi tinha algum símbolo, alguma coisa? Evidentemente que não. Uma coisa interessante para a gente pensar aqui é que, mais uma vez, né, Satanás, ali na figura de Bafomé, ele sempre procura inverter as coisas de Deus. Então, se a gente se recordar, como diz lá em Mateus 2, os magos foram alertados e conseguiram enxergar que Cristo havia nascido, o Messias havia nascido, de que forma? Com uma estrela. Então, olha como Bafomé também inverte essa adoração. Então, se os reis, se os magos foram adorar a Cristo levando presentes, o Messias, o nascimento do Messias, então o nascimento de um Estado, que agora eu vou dizer não judeu de fato, um Estado totalmente diferente, com ideias totalmente diferentes, ele também vem ser adorado de que forma? Ele vem ser adorado através também de uma estrela. Então, olha mais uma vez aí como Satanás usa mais uma vez as questões de Deus para usar para si próprio. Então vamos ver isso daqui, olha só, que diz lá em Atos 7,43, tá? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque, e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Para por aqui, então, a estrela de quem? Do Deus Renfã. Olha que interessante a gente pensar sobre isso. Olha que interessante você trabalhar no conceito, porque uma bandeira é criada, um símbolo é criado e é colocado uma estrela. É óbvio que falar sobre a questão de estrela de Davi tem um porquê na mentalização das pessoas, porque óbvio que o cristão vai olhar e pensar, quem que foi Davi? Uau, Davi, o homem cujo coração se assemelhava ao coração de Deus, tá? Então, isso tem um porquê, assim, não é simplesmente olhar e falar, uma estrela. Não, muito pelo contrário, a estrela tem um significado, e é um significado de adoração.
significado de adoração, mas não a Deus. É um significado de adoração a quem? Ao Deus Renfã, ou poderíamos até dizer Moloque, ou poderíamos até dizer a Satanás, tá? Então, por isso que é muito importante na questão de símbolos, simbologias, o povo de Deus sempre se recordar do seguinte sentido. Lembre-se do seguinte sentido, se você sendo um cristão. Deus sempre se preocupe com símbolos, sempre se preocupe essas coisinhas místicas que muitas vezes você pode até mesmo gostar, você pode até mesmo achar legal, bacana de se ter, mas fique sempre muito atento, porque às vezes você pode estar tendo como um objeto que seja para decoração da sua casa, ou como eu falei, como pingente, que algumas pessoas também utilizam, ou até mesmo tatuam, né, a estrela de Davi. Mas a gente precisa sempre ficar muito atento sobre essas coisas, porque muitas vezes a gente está sendo conduzido a fazer uma adoração a um Deus que não é o Deus criador, não é o Deus da Bíblia. É muito pelo contrário, é o Deus caído, é o Deus deste mundo. Tá? Jewish Tribune newspaper, on October 28, 1927, stated, Freemasonry is based on Judaism. Eliminate the teachings of Judaism from the Masonic ritual, and what is left? Bom, e aí você viu esse vídeo aí, é um pouco curto, mas acho que te ajudou bastante a entender algumas coisas. E o que é isso? Tá? Qual imagem é essa? Esse é o BIS, você já ouviu falar sobre ele? Tá, o BIS é o Bank for International Settlements, que é o quê? É o Banco Internacional das Compensações, ou o Banco Central dos Bancos Centrais. Sim, todo banco mundial, todo banco central acaba tendo que fazer um reporte a quem? Ao BIS. Ele é onde tem todas as operações mundiais acabam finalizando nele, sim, tá? Existe muito dinheiro. Esse banco ele fica inclusive na Suíça, tá bem? Suíça que é um ponto bem interessante para se falar. Bom, então caminhando, é interessante porque inicialmente, quando que foi criado o BIS? O BIS foi criado logo após a Primeira Guerra Mundial. Ele foi criado para quê? Qual foi o primeiro intuito que criaram o BIS? Se talvez você conheça a história, ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi considerada não só a perdedora, mas como devedora de muitos países. Então, muitos países foram lá e falaram, olha, por conta da guerra, perdemos tanto e a Alemanha tem que pagar a gente. Nós não podemos ficar no prejuízo. E o que acontece? O BIS foi criado para quê? Para que a Alemanha pagasse esses países através desse banco. Né? O entendimento era basicamente assim, ao invés da Alemanha ter que ficar mandando remessas para um banco, mandava para o BIS e o BIS ali fazia as intermediações e operações financeiras. Mas é interessante que durante esse período todo, os chamados países aliados, ou seja, aqueles países ao qual a Alemanha devia dinheiro, eles começam a fazer investimentos em ouro no BIS. Assim, como é que a Alemanha então se sustentava? Porque ela operava simplesmente pelo BIS. Então ela se sustentava de que forma? Com o ouro dos aliados. É uma coisa bem interessante para você pensar, né? Como é que pode? Um resumo bem básico. Então, eu devo para a pessoa, eu devo para o fulano, mas o fulano faz investimento num banco ao qual eu trabalho, eu pego esse investimento do fulano para trabalhar com esse dinheiro, com essa riqueza, para devolver para ele. É meio incoerente, acho que ninguém gostaria de fazer isso, mas foi isso que aconteceu. Tá? Então, isso se torna uma coisa ilógica, assim, porque, na verdade, os próprios países aliados davam dinheiro para a Alemanha. Daí a gente entende o outro ponto, que é o quê? Em 1929, se você fosse recordar, a gente teve o chamado crash econômico. Foi uma das piores coisas econômicas que já aconteceu no mundo. Talvez a gente esteja hoje, atualmente, aí muito próximo de ver algo semelhante ou até pior. Mas em 1929 teve o crash econômico. Inclusive é bem interessante pontuar sobre isso. Se você observar coisas que aconteciam em 1929, nesses meados aí dessa grande queda econômica, a gente vai ver algumas coisas bem particulares e similares com o que a gente está vendo hoje. Mas para frente eu posso falar um pouco melhor sobre isso. Daí, em 1930, é criado o BIS, exatamente também com esse conceito. Como muitos países, principalmente os Estados Unidos, estavam quebrados por causa do crash econômico, então o BIS foi criado também para, de certa forma, ter essa relevância, ter essa confiança, ter essa segurança de que os países, de que a Alemanha pagaria, de que os países receberiam e
como os Estados Unidos precisava e outros países também precisavam de dinheiro, porque todos estavam sofrendo economicamente com a grande recessão de 1929, então, evidentemente, que ficou mais fácil dos governos aceitarem a criação do BIS. Aqui mais uma pontuação, tá? Entenda o porquê é necessário, muitas vezes, graves crises acontecerem. Muitas pessoas, às vezes, falham no entendimento de achar que são países que trabalham para que graves crises aconteçam. Mais para frente eu vou demonstrar e vou procurar, espero conseguir demonstrar para você que não é isso, tá? Não são países que se relacionam com isso, mas é lá para frente. Mas é importante pontuar isso, que no momento em que acontecem as graves crises, países, governos e pessoas ficam mais suscetíveis a receber transformações, a receber ordens, a aceitar situações, porque elas precisam ali ter uma confiança. É a questão de você ter a confiança, tá? Então, novamente, com a ajuda do BIS e com o fim da Segunda Guerra Mundial, então a ONU cria o Estado de Israel. Ali, então, é criado. Chegando ali na criação do Estado de Israel, a gente precisa pensar o seguinte. Então, novamente, o Estado de Israel não é um Estado que está com os judeus, de fato, os judeus bíblicos, mas sim com os sionistas, que são pessoas que se apropriaram do nome de judeu para poder ali trabalhar em cima disso. E, evidentemente, você conhece, existe a chamada Torá para o judeu, que são os livros da lei, mas ali eles precisavam também ser transformados, E então foram transformados e hoje a gente conhece, hoje o tal do judeu, eu vou expressar assim para que você possa compreender, mas quando eu estiver falando judeu nesse vídeo, você entenda o sionista, o judeu sionista, tá? Apenas também uma outra pontuação, isso não quer dizer que lá não exista nenhum judeu bíblico, eu vou chamar assim, judeu bíblico de fato, tá? Mas a grande maioria mesmo, realmente está totalmente fora desse conceito. Então, essa Torá também precisava ser transformada. Então, nós chegamos ao tal conhecido que você já pode ter ouvido falar, o tal Talmud. Tá? Então, o que hoje o Talmud é? O Talmud hoje é o principal livro do judeu. Hoje não é nem mais mesmo a Torá. O judeu usa-se apenas o Talmud. Mas, então, o que é esse bendito desse Talmud? Então, o Talmud, o que ele é? Ele é uma coletânea de livros sagrados dos judeus. Tá? São registros das discussões rabínicas que pertencem à lei, ética, costumes e história do judaísmo. E é um texto central para o judaísmo rabínico. O Talmud tem 2 componentes. Você me desculpe e me perdoe se eu não estiver aqui me expressando corretamente. Mas vamos lá. O primeiro é a Mishnah, ou Mishnah, não sei, que é o primeiro compêndio escrito da lei oral judaica. E o segundo é a Gemara, que é uma discussão da Mishnah e dos escritos tanaíticos, que frequentemente abordam outros tópicos. Já vou te explicar um pouquinho melhor para você entender, talvez se você não estiver entendendo. Então, o Mishnah foi redigido pelos mestres tanaítas, que é um termo que deriva da palavra hebraica ensinar ou transmitir uma tradução. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de ensinamento, transmissão e tradição, etc. Então, quem que eram esses tais tanaítas? Eles eram um povo que viveram ali entre o século I e 3 de Cristo. Então, um resumo, o Talmud ele é um compêndio, ou seja, é como se fosse hoje a gente não tem mais, né? Mas é como se ele fosse o Wikipedia do povo judeu. Ele é uma coletânea, é como se ele fosse uma enciclopédia. Se você for um pouquinho mais antigo igual eu, você vai lembrar das enciclopédias. Então ele é como se fosse uma enciclopédia. Eles são vários e vários e vários e vários livros de ensinamentos, tá? Todos onde foram discutidos, foram trabalhados para se transformar no que hoje se conhece praticamente como a lei do povo judeu. E, para a gente poder refletir, vamos refletir um pouquinho. De acordo com o judaísmo, a lei oral, ou Talmud, foi passado, olha só essa história, ele foi passado a 70 sábios que vieram até a base do Monte Sinai, mas não tiveram a permissão para ir mais acima.
Aí eu já pergunto, você consegue lembrar de alguma passagem bíblica que fala sobre isso? Fala sobre um povo, sobre o povo, quando essa passagem de 70 sábios subindo no Monte Sinai é aquela passagem quando Moisés vai com o povo até o monte que Deus falou, povo, se santifica, que então eu vou falar com vocês. E aí o Moisés vai, mas você se recorda que o povo, quando ouviu a voz de trovão de Deus, olhou e falou assim, não quero, vai lá Moisés, fala com Deus que a gente escuta tudinho. Tá, mas segundo essa ideia judaica, o que acontece? Subiu no monte 70 sábios, e esses 70 sábios receberam até mesmo revelações mais extensas e profundas do que Moisés. Olha que loucura, gente. Olha que loucura. Isso é o que o Talmud apresenta. Isso é o que o judeu, que não vai falar para você, evidentemente, porque ele precisa do turismo, mas isso é o que o judeu, em grande proporção ali, não na sua totalidade, mas na sua grande proporção, é o que o judeu acredita, que esses 70 sábios ouviram coisas e foram-lhes reveladas coisas até superiores do que foi revelada para Moisés. Se você conseguir encontrar isso na Bíblia, aí você me passa, por favor, porque eu excluo tudo que eu falei, refaço até mais um vídeo pedindo perdão para todo sionista que existir por aí. Para a gente observar, diferentemente, esse é um ponto que a gente vai ver por muitos estudos, tá? Diferentemente do cristianismo, crenças ocultistas são transmitidas e só podem ser aprendidas para quem entra nelas. Isso é uma coisa que a gente vai ver em muitas crenças. Cabala é assim, conhecido aí o judaísmo, mas a gente pode falar sionismo também. O judaísmo sionista é assim também. E o Wicca é assim, o Wicca é, para se você nunca ouviu falar, é uma seita, uma crença ocultista, satânica, tá? Maçonaria é assim também, é assim como você só consegue descobrir alquimia, como eu falei no último vídeo, você só vai conseguir descobrir, se aprofundar diante das coisas, se você adentrar nessa crença, nessa religião, enfim, no que quer que seja. Já o cristianismo, você pode até falar assim, mas o cristianismo é a mesma coisa. Não é. Você já deve, com certeza, ter até mesmo ouvido relatos, testemunhos de pessoas que simplesmente abriram a Bíblia e ali eles foram simplesmente alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. Inclusive, nos próximos, no vídeo sobre números, eu vou trazer um desses testemunhos, muito legal, muito interessante. Então, essa é uma das grandes diferenças. Enquanto o cristianismo ele é aberto a todos, essas crenças ocultistas são fechadas. Elas são fechadas e só são repassadas para quem de fato começa a adentrar elas. O segundo ponto para a gente observar é que todas essas crenças o homem acaba sendo o centro do entendimento. Ou ele é o centro do universo, ou ele é o centro do entendimento. Assim também acontece com o Talmud, né? Porque o Talmud, enquanto o livro da lei, a Torá, foi descrito por Moisés, mas foi Deus quem passou tudo aquilo, e ao longo de toda a Bíblia, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, como nos diz a própria palavra, foi escrita e inspirada por Deus a nós, para nosso ensino, para nosso conhecimento. Assim, diferentemente ao Talmud, no caso aqui específico. Talmud não. Talmud foram pessoas que receberam revelações, receberam novidades, receberam coisas novas, e eles debateram, discutiram para chegar a consensos sobre aquilo, sobre aquele entendimento. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso também, tá? E se você ainda não entendeu do que a gente está falando aqui, então vamos lá. A lei judaica ela vai se basear nos ensinamentos, lei judaica, tá? Novamente, nos ensinamentos que vêm de Deus. Deus passou para Moisés, como eu acabei de falar. Tá? O livro da lei ali, a Torá, foi Deus que passou para Moisés, que constituiu assim o nosso conhecido Pentateuco. Mas a Mishnah, que é o início, aí, um desses compêndios aí do Talmud, foi exaustamente estudada nas academias de Jerusalém. Isso após a destruição do Segundo Templo e a diáspora, ou seja, o povo começou a se espalhar. Então começou a ser discutido o Talmud ali,
tá? Mas não foi só lá também, olha que interessante, também foi discutida na Babilônia, pelos amoraitas. Interessante, né? Foi discutido na Babilônia também. Babilônia. Vou deixar para você pensar sobre isso, ok? Então, depois disso, esses livros aí foram redigidos, um na Palestina e outro na Babilônia, e esse encontro desses dois estudos, então é o que a gente conhece hoje por Talmud. Então, a estrutura do Talmud também consiste em vários textos dessa Mishnah, ao quais se agregam comentários, explicações, debates sobre o seu conteúdo legal, além de muitas narrativas que em conjunto constituem a Guemará. E na Guemará a gente encontra um rico acervo de debates sobre diversas leis rituais, comerciais, familiares e sociais. E quando existe o consenso, então, ele passa a fazer parte do corpo das leis judaicas, o Lashá, e, enfim, do Talmud. A gente percebe aí uma grande diferença, novamente, importante ser redundante aqui. Enquanto a lei de Deus foi passada por Deus, o Talmud é uma boa discussão de homens, de pessoas que chegaram a essas conclusões. Mas, obviamente, que todos eles foram muito bem trabalhados mentalmente, a gente sabe por quem, né? Pelo príncipe das trevas, para que então eles chegassem nessas conclusões ao qual estão hoje. Inclusive, aí falando sobre isso, olha, coisas interessantes para você ver como é que eu não estou aí brincando quando eu falei que esses homens foram trabalhados pela mentalização, pelo espírito do príncipe das trevas. Olha, coisas interessantes que a gente encontra no Talmud, tá? Coisas interessantes sobre esse Talmud. Então, ele é um código religioso, social, com prescrições rigorosas e, mais uma vez, ao qual confere o rabino seu único intérprete. Lembra que eu falei no estudo sobre Nimrod, sobre a Babilônia, o espírito da Babilônia? Mais uma vez a gente vê aqui, e mais uma vez eu vou relatar. Uma pessoa, se ela abrir a Bíblia de coração aberto, com vontade mesmo de entendimento, o que vai acontecer? Essa pessoa vai, evidentemente, receber a revelação de Deus. O véu rasgou, lembra? Então, essa pessoa vai receber. Qualquer pessoa que esteja disposta de coração, assim como diz a palavra de Deus, né? Me buscai de todo o coração, como dizem em Salmos, que aquele que busca a Deus, então ele revela a sua intimidade. Então, o que acontece? No Talmud já é diferente. Apenas o rabino é quem pode estar podendo, tem autoridade para poder falar sobre o que ali está. E o Talmud confere ao rabino autoridade superior até mesmo aos profetas e a Moisés. Mas é evidente, né? Se o Talmud diz para você que 70 homens foram até um monte, que eu nunca encontrei isso na Bíblia, foram até um monte, Moisés subiu, eles ficaram num certo ponto, e esses homens receberam maior revelação que Moisés, é óbvio que então esses homens vão ter muito maior autoridade do que Moisés. Novamente, isso chama a nossa questão da liberdade, como eu acabei de dizer. Você não tem essa liberdade com o Talmud. O Talmud é algo ao qual você vai ser ensinado, você vai ser doutrinado por uma pessoa, você pode até lê-lo, mas você precisa seguir as regrinhas dele, as regrinhas ali do rabino. Fazendo um abre aspas, então, isso daqui tá lá no livro do Talmud. Olha só que interessante, tá? Uma das coisas interessantes do Talmud. Diz assim, olha só. Porque são impuros os Goim. Eu já vou te dizer quem é Goim, se você não sabe. Porque não estavam presentes no Monte Sinai. Porque quando a serpente se introduziu dentro de Eva, transmitiu-lhe sua impureza. Aos Goim, tá? Porém, os judeus foram purificados disso quando estiveram no Monte Sinai. É interessante, mais uma vez, né, o Monte Sinai sendo ali o ponto de partida para todas essas ideias, mas se a gente vê na Bíblia, a gente vê o que o povo falou, o quê? Pô, Moisés, não queremos falar, estamos com medo. Fala você e a gente ouve você o que quer, fala com Deus você, ouve você e a gente vai ali aceitar. Mas, e aí, continuando para terminar. Porém, os Goim, que não estavam no Monte Sinai, não foram purificados. Quem que é esse Goim? Se você já ouviu falar, sabe quem é? Se você não sabe, esses Goim sou eu. Esses Goim é você. Esses Goim é todo cristão.
Esses Goim é as pessoas ao qual o Talmud diz e os judeus sionistas entendem que são pessoas impuras, pessoas que não merecem a salvação. Sim, o Talmud também vai falar sobre isso, que nós não merecemos a salvação, que a nós está destinado o inferno. E aí, coisas que o Talmud fala sobre Jesus. Vamos lá, olha que interessante, tá? Mais uma vez, eu vou pontuar isso principalmente por causa desse ponto. Não estou aqui querendo criar ódio, disseminar ódio, não é essa a intenção desse vídeo, não é a intenção de fazer você ficar um preconceituoso sobre a questão do judeu, tá? Sobre a questão do Estado de Israel. Agora vamos atacar Israel e vamos matar todo mundo que está lá. Não é isso. É apenas mostrar que ali existe sim um grande império, um império que não é de Deus, tá? Não é uma terra santa. Ali são lugares históricos, lugares ao qual sim o nosso Senhor Jesus passou, mas ali não é uma terra santa. E nós precisamos ter esse entendimento para quê? Para que nós não venhamos a ser enganados. Por isso que eu falei que é importante a gente falar sobre o sionista, porque sim, eles vão ter um papel fundamental na operação do anticristo. Mas o que o Talmud fala ali sobre Jesus? Apenas algumas coisas. Tem muita coisa que ele fala sobre Jesus, ok? Mas eu peguei apenas ali o que mais me chama a atenção. Então, em algumas páginas aí do Talmud diz assim, olha só. Ele e seus discípulos praticaram feitiçaria e magia negra, lideraram judeus erradamente ao interior da idolatria e foram patrocinados por poderes estrangeiros, gentios, para o propósito de subverter a adoração judaica. Então, eles dizem que Jesus foi uma pessoa um bruxo. Em resumo, foi isso. Bruxo e fazia magia negra. Jesus era quase como os magos ali do Egito. Lembra quando Moisés vai com os magos, vai até o faraó e lança a sua vara e ela se transforma ali numa serpente, e aí vem os magos e também fazem serpentes. Eles basicamente chamaram de Jesus disso, desses magos aí do faraó. Outra parte diz que ele foi sexualmente imoral, absurdo. Tá? Adorava estátuas de pedra, foi cortado fora do povo judeu por sua maldade e recusou-se a arrepender-se. Essa parte do sexualmente imoral é bem interessante, porque a gente tem um livro do Dan Brown, bem interessante, o livro que fala exatamente do quê? De que Jesus teve relacionamento com Maria Madalena, e ali, então, Maria Madalena teve filhos de Cristo, e então ali, nesse livro, busca-se essa raiz, né, essa árvore genealógica de Cristo, esses descendentes de Cristo, etc. e tal. E o Talmud apresenta isso, tá? Outro ponto, novamente, ele ensinou bruxaria no Egito, olha lá, Jesus foi para o Egito ensinar bruxaria. Para executar seus milagres, usou procedimentos que envolviam cortar sua carne, que é também explicitamente banido na Bíblia. Eles relacionam aí o Egito muito por conta de que o Egito era sempre visto nessa questão, né? O povo de Deus foi para o Egito, virou escravo e Deus foi lá nos libertar. Então, quer dizer, veio Jesus e foi lá para o Egito para aprender a magia negra, fazer tudo isso. Bom, se você achou que até aqui tá ruim, eu posso te dizer que então pode piorar. Sim, gente, as coisas podem ficar pior. Então, olha só o que também o Talmud fala. 3 pontos importantíssimos. Ele diz que Jesus está no inferno. Eu não sei, eu não vou nem relatar sobre isso, tá? Posição particular minha, eu não quero nesses estudos estar dando posições tão particulares minhas, mas sim, o Talmud diz que Jesus está no inferno, sendo fervido em excrementos quentes. Então Jesus foi condenado ao inferno, é lá que ele está. Diz que Jesus foi executado porque praticava bruxaria, isso você já viu ali em cima, e diz que Jesus nasceu por conta de um adultério com Maria, com o centurião romano. Olha que interessante, o Talmud diz que Maria foi uma adúltera e que Jesus nem filho de judeu era. Ele era filho de um soldado, de um centurião romano. Mas é isso que o Talmud fala, desses 3 pontos. Que ele era um bruxo, que Jesus está no inferno e de que ele é um bastardo. Seria um filho bastardo ali, não era um judeu de fato. Então, para você ver como o Talmud é,
Então, com isso, o que o sionismo e o Talmud trouxeram? A gente entendeu o que é uma parte do que é o sionismo, viu um pouquinho sobre essa questão do Talmud, que hoje é o livro dos judeus que ali estão, eles levam aquele livro, tá? A Finco é a Bíblia deles hoje, tudo que ali está, eles pregam, eles acreditam, eles vivem, eles procuram viver aquilo. Se você vê judeu ali no Muro da Lamentação, ele não está se lamentando a Jesus, ele está se lamentando a Deus, mas num formato totalmente dele. E, como eu falei, a semente do sionismo que foi implantada, que foi constituída com a ONU, que veio, havia tudo um porquê. Tá? Havia um motivo essencial, havia uma resposta final, havia um objetivo final, havia uma meta. E qual que era a meta de todas essas coisas? Para que tudo isso foi criado? Isso tudo foi criado para que houvesse uma crença chamada Cabala ou Cabalá, que eu vou estar falando ali no próximo vídeo. Vou falar sobre a Cabala, Cabalá, enfim, como você possa entender. Interessante, mais uma vez, Cabala também, olha só, Cabala é muito misticismo, é muito ocultista, tá? A questão do sol, questão da lua, e a gente já falei isso, pontuei isso, sobre essa questão da adoração aos astros, as estrelas, o olho de Horus, os dois pilares sendo portal, enfim, a Cabala é uma coisa terrível, vou assim te chamar. Por fim, então, enquanto o sionismo é uma ideologia política, secular e nacionalista, que defende o estabelecimento e manutenção de um Estado judeu, interessante, né? Ideologia política e secular. Então a Cabala é a tradição mística dentro da religião judaica, que envolve a tentativa de se desenvolver uma compreensão mais próxima de Deus e da criação do universo. É isso que eles dizem, mas não é isso que é de fato. Então é muito importante a gente sempre tá atento nessas coisas, tá? Muitas coisas do que são ditas evidentemente, tirando o satanismo, talvez, até porque o satanismo também diz, né, que Satã é bom. Mas enfim, tirando talvez o satanismo, todas as demais religiões vão te dizer o quê? Vão te dizer coisas boas. Todas as histórias que vão ser contadas são boas histórias para se contar em filmes, né, em ficções. E é isso que essas crenças acreditam. Mas não é isso que elas são de fato. Tá? De fato, essas crenças realmente levam o ser humano cada vez mais longe de Deus. Tem um objetivo fim? Tem. O objetivo fim é o quê? É o anticristo, é a marca da besta, é o homem adorar a esse Deus, que não é o Deus verdadeiro, Deus único. Então todas essas coisas são importantes serem criadas, serem relacionadas ao homem. E por que eu tive que trazer a questão do sionismo e vou trazer a questão da Cabala? Porque, novamente, essa questão de Israel, ela é importante, essa questão do judeu, ela é importante para a questão do que virá para nós, tá? Não é uma crença simples, não é uma crença pequena, não é algo que 10 pessoas fazem, não, muito pelo contrário, tá bem? Então eu te agradeço você ter estado aqui comigo até agora, ter ouvido todo esse tempo. Me desculpa pelos tempos de vídeo, porque eu sei que estão um pouco longo, mas infelizmente eu estou tentando compilar o máximo que eu posso, mas acabam ficando um pouco mais longo mesmo. Mas é muito importante para que você possa entender todas as coisas. E te agradeço, espero você no próximo vídeo, para que a gente juntos possa ter o entendimento. Lembra o que eu falei lá no começo? Quem tem o entendimento vai conseguir relacionar certo e descobrir o que é de Deus, o que não é de Deus, tá? Então, você, muito obrigado e até uma próxima. Tchau.